Olha, eu até agora há pouco, hoje é dia 17 de dezembro, eu até agora há pouco eu estava pensando se realmente deveria fazer esse comentário hoje ou não. Estava um pouco na dúvida. Mas depois que eu ouvi no West Sem Filtro uma parte da entrevista do ministro da Defesa, José Múcio, a respeito de inquietação nos quartéis, eu resolvi falar aqui para vocês. Eu estou há horas para conversar sobre esse problema aí dos militares, né? Mas, enfim, nós estamos vivendo, evidentemente, uma crise política de caráter institucional no Brasil. Não? Vocês sabem disso aí, né? Pelo menos desde que assumiu esse governo nomeado aí. Mas até antes disso. Bom, o que eu quero dizer para vocês? Quero dizer o seguinte: o ministro da Defesa, José Múcio, que já foi parlamentar, inclusive, um homem habilidoso, ele tem sido um verdadeiro algodão entre cristais no caso dos evidentes malestares aí que opõem, de um lado, os militares. Vocês podem até achar que não tem, mas tem sim. Os militares e, de outro lado, o governo nomeado mais seus aliados do Supremo Tribunal Federal, que neste caso inclui aí a Polícia Federal, a Polícia Política, né? E a Procuradoria-Geral da República. É isso aí. Bom, o que aconteceu hoje? Hoje o ministro, estou falando com vocês aqui dia 17, mas são quase 7 horas da tarde, tempo bom em Porto Alegre, sol. O que aconteceu hoje? Aconteceu que o ministro da Defesa, José Múcio, se abalou de sair de Brasília para se reunir com o Lula, o presidente nomeado Lula da Silva, em São Paulo. Né? O Lula está imobilizado lá em São Paulo, vocês sabem, não pode sair de lá, né? Está governando o país de São Paulo. A nova capital da República aí, por uns tempos agora, é São Paulo. Ele não pode sair. Está impossibilitado, imagina só. Bom, mas de qualquer maneira, então, é o seguinte, ele chamou o Zé Múcio lá, o ministro da Defesa, queria conversar com ele logo depois da prisão do general de 4 estrelas Braga Neto, porque o Lula, o noticiário não é muito claro a respeito disso, mas é evidente, né? Está preocupado aí com o humor das casernas, dos militares em relação a essa prisão aí, porque é a primeira vez que um general de 4 estrelas é preso, e por civis, sem que os seus superiores tenham... Superiores, no caso, digamos, o ministro da Defesa, o próprio Zé Múcio, ou o comandante do Exército, foram nem avisados. O ministro Alexandre de Moraes nem avisou. Isso não ocorre. Mas ocorreu. Então, claro, há uma inquietação aí na caserna, né? Mais grave, né? Então, qual é o objetivo dessa reunião? É para falar sobre a prisão do general Quatro Estrelas Braga Neto. É a primeira vez, né? Como eu já disse aí, que um general Quatro Estrelas é preso no Brasil. É uma prisão política, outra, né? A prisão do general Quatro Estrelas Braga Neto. É uma prisão política, sem dúvida. No caso, uma prisão que, no dizer do senador e general Hamilton Mourão, ele mandou há pouco o pessoal dele, o discurso que ele fez hoje, contundente no Senado. No dizer do general, essa prisão do Braga Neto é decorrente de uma intriga. Ele usa essa palavra, claro, não sou eu que estou usando. Ele está dizendo isso. Eu também concordo. É uma intriga constante, soez e criminosa. Olha os adjetivos que ele está usando, hein? É pesado, é contundente, né? E pior não é os adjetivos que ele está usando aí. Olha, o Mourão não pode, até pelo contrário, ser identificado como um bolsonarista, hein? Até pelo contrário, né? O pessoal dos bolsonaristas aí não gosta dele. Eu vejo isso no meu blog, pulibraga.com.br, quando eu coloco qualquer nota aí envolvendo o Mourão, né? Bom, mas então, olha só, então ele disse que a prisão do Braga Neto, entre outras coisas, é uma intriga constante, soez e criminosa, cuja única intenção, é palavra dele, é macular as Forças Armadas, em particular o Exército. É pesado, não sou eu que estou dizendo isso aí, eu até diria também, mas, pô, o cara é um general, né?
foi comandante aqui do Comando Militar do Sul, é respeitado na tropa, está na reserva, mas é respeitado. No contundente discurso que fez hoje no Senado para defender Braga Neto, que está preso incomunicável por decisão do Moraes. Mourão diz que o objetivo das vivandeiras dos quartéis é dividir os militares. Bom, voltando à vaca fria da visita do ministro da Defesa, ministro é o presidente nomeado Lula da Silva. Ora, se o ministro foi chamado a São Paulo é porque o presidente nomeado Lula da Silva percebeu que a prisão do general Costa Braga Neto pode pegar fogo. Na entrevista que concedeu depois da reunião com Lula, Zé Múcio não foi tão longe, e nem poderia, claro, mas deixou claro, inclusive nas entrelinhas, que a coisa passou do ponto. E que há inquietação, isso ele reconheceu, há inquietação, incômodo, constrangimento na caserna. Eu dizia que há revolta também, eu diria. Mas ele não disse isso. O que disse ele? Abre aspas. Exército, Marinha e Aeronáutica estão constrangidos. Foi isso que ele disse. É para dizer o mínimo, né? Esta tarde, a Polícia Federal disse que começou a periciar os celulares do general Braga Neto. Preso incomunicável. Certamente, a Polícia Federal, periciando os celulares em busca daquilo que os juristas, nós até jornalistas, já chamamos de fishing expedition. Ou seja, fazer pescaria, para ver se pega alguma coisa. Para encontrar pelo em cabeça de ovo, visando... Não estou fazendo analogia nenhuma aqui, né? Visando construir narrativas e atingir outras pessoas, forçando o general a se explicar e até a delatar. Ora, eles vão quebrar a cara, segundo o senador Hamilton Mourão, porque ele disse hoje que o Braga Neto é um soldado, abre aspas aí, encanecido no serviço da pátria, quem não está sendo concedido o desenrolar do devido processo legal e que antes de qualquer sentença pronunciada está afastado do convívio familiar, como se fosse um perigoso humilhante, capaz de atentar contra a ordem pública e invadir-se do país. E ele avisou, hein, o Mourão aí. O general Braga Neto não é um covarde. Por que ele disse isso? Ele não é um covarde. Bom, que assim, eu vou dizer por que ele disse isso. Que assim seja, né? Até agora, por isso que claro que o Mourão não disse isso, mas até agora o único preso político de importância que se acovardou e continua se acovardando é o tenente-coronel Mauro Cid. Vamos dizer isso claro, hein? É o Mauro Cid e o pai dele. O Mauro Cid já fez delação premiada, a todo momento é chamado para dedar mais alguém. Aliás, o general Braga Neto foi preso, segundo o Moraes, porque o pai do Mauro Cid, que é general do Exército, da Reserva, e o Mauro Cid entregaram para ele, Moraes, conversas de WhatsApp já com o Mauro Cid delatando. Conversas. Eu publiquei, inclusive, o teor dessas conversas. Aliás, o próprio Moraes publicou isso na ordem de prisão de 33 laudos ali. Conversa boba. Não tem nada de materialidade nisso aí, né? Bom, eu vou concluindo dizendo para vocês que Lula da Silva, os seus aliados do Supremo e da PGR, do presidente do Senado, como seus instrumentos, a polícia política e a mídia tradicional, aliás, todo o eixo do mal, eles estão, eu acho, cutucando a onça com vara curta, hein? Pode crer. Isso não vai acabar bem, não. Não vai acabar bem. Até lá é de se perguntar, como Cícero perguntou ao senador Catilina no Senado de Roma, até quando abusarás da nossa paciência, Catilina? Perguntou Cícero para o Catilina. Eu perguntaria, até quando abusarás da nossa paciência, Alexandre de Moraes? É isso, senhores.